Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês um código que você pode utilizar nas expressões aqui do N8N para que você consiga somar valores, tá? Isso é muito importante dependendo do que você for fazer. O N8N ele tem esse node aqui, tá? Que ele faz aqui vários trabalhos para você, como contar, pegar o máximo, o mínimo, somar. Porém, às vezes para você não ter que colocar muitos nodes, você pode utilizar as expressões que são funções aqui do próprio N8N e funções do JavaScript. Tá? Então aqui nesse caso eu tenho esse exemplo onde eu puxo dados do Google Analytics. Então eu vou gerar aqui, ó, eu vou rodar esse teste, ele vai puxar aqui do meu base row alguns dados, ele trouxe aqui o meu teste, ele fez um loop e aqui dentro eu posso trabalhar esse loop dependendo dos meus dados. Nesse caso são dois itens que eu fiz aqui o teste, mas a gente vai trabalhar com um só. Então aqui ele puxou dados aqui do meu Google Analytics, fez um filtro, esse filtro geralmente eu tiro o dia de hoje, o dia atual, porque o Google Analytics ele não atualiza em tempo real, então amanhã, né, mesmo sendo final do dia, por exemplo, o Google Analytics ele só vai atualizar talvez no outro dia ou às vezes depois de 2 dias. E aqui eu agrego todos esses dados aqui num array, né, numa matriz. Então aqui você vê que ele tem 30 itens, né? Então se eu ampliar aqui, ó, ele tem 30 itens e depois ele sai para um item. E aqui, vamos supor que é o meu node ali de tratar os dados ou de fazer um envio de e-mail, alguma coisa do tipo. Então, para eu não ter outros nodes, né, muitos nodes, eu posso tratar esses dados dentro de funções. Então eu vou colocar aqui a função para a gente somar. Então aqui ele já trouxe os meus dados, ó, aqui do Google, do Analytics, ele traz exatamente desse jeito, ó, os meus dados, a data e o número aqui de visitas que teve nesse dia. Então aqui no dia 24, 23, 22, 21, e você pode também formatar essa data. Então eu coloquei esse node edit só para a gente fazer realmente os testes. Então aqui, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, um campo que é chamado de total. Então imagine que dentro do meu node de SMTP, de e-mail ou de planilha, eu precise salvar o total desses valores aqui. Então eu vou mudar aqui para expressão. Então eu posso vir aqui, ó, abrir aqui essa tela, fica muito mais fácil da gente entender. Então aqui eu vou utilizar as minhas expressões e aqui vai ser o meu resultado. Então eu vou abrir aqui já a minha expressão, eu vou buscar esse node que é o aggregate, que ele coloca tudo em uma matriz única. Vou colocar aqui item.json, então geralmente sempre os seus nodes vão ser assim, eles vão trazer aqui o ponto item.json. Se você arrasta, geralmente ele vem desse jeito aqui, ó, somente o JSON, então beleza, ele vai funcionar da mesma maneira. Porém eu gosto de deixar assim, porque aí se eu colocar um node antes, o meu fluxo não quebra, porque aqui ele está trazendo exatamente do node que eu quero, que é desse aggregate. Então eu vou colocar aqui ponto item.json. Aqui eu vou colocar ponto data, que aí ele vai trazer aqui a minha matriz, tá vendo? Ó, o array. Então aqui ele está trazendo aqui o meu JSON como objeto. Então você vê que ele está trazendo como objeto. E aqui quando eu coloco data, ele traz como matriz, como um array. Então agora aqui dentro eu posso utilizar funções. Então, por exemplo, eu tenho essa função map, que é uma função muito boa aqui que você pode trabalhar, que ele faz aqui o mapeamento para você. Então vamos supor que, por exemplo, que você queira trazer aqui só o date, né? Só a data. Então tá vendo? Ó, ele vai trazer somente a data. No meu caso, eu quero trazer esse parâmetro aqui. Até para fins, para deixar mais fácil, eu vou até arrastar aqui, ó, que eu consigo copiar e vou colocar aqui, que é o parâmetro active day users. Então eu tenho aqui, ó, todos os valores de todos os dias, né? Então nesse dia aqui, por exemplo, ó, no dia 24 é o valor 70, no dia 23 é o valor 67, no dia 22 é o valor 149. Então ele está trazendo somente para mim dessa chave, ele está ignorando a chave date. Então aqui dentro, por exemplo, a partir desse meu map que eu estou fazendo, eu posso aqui quebrar, na verdade ele já está quebrado aqui em vírgulas para mim, né? Ele já está aqui em vírgula. Como ele já está trazendo aqui o array aqui para mim, tá? Como ele já está trazendo em matriz, eu não preciso quebrar ele em vírgula e não preciso transformar ele em matriz. Senão você, se ele estiver trazendo aqui como um JSON, por exemplo, como um texto puro, na verdade, você poderia dar um join, que é uma função que geralmente vai quebrar aqui os seus valores, ó. Então, por exemplo, ele está trazendo, como ele já traz em matriz, agora eu converti agora em string, né, em texto. Então ele dá esse ponto join aqui. Então, para eu poder quebrar ele novamente em matriz, eu precisaria dar um split aqui, que ele vai quebrar aqui para mim.
e ele traz novamente, tá vendo? Então tá vendo que ele trouxe novamente em array? Então se ele estiver trazendo para você desse jeito aqui, ó, né, os seus dados estiverem vindo em texto puro, né, então você vai dar um join nele para poder fazer essa quebra e depois o split, tá? O join, você pode colocar aqui, por exemplo, a vírgula, ou eu posso colocar aqui, por exemplo, né, vamos colocar aqui, ó, um nome chamado espaço. Então, vamos colocar aqui, ó, espaço. Então ele vai dar o espaço, vírgula. Então o join ele coloca entre, né, no meio dos seus valores. Como o meu já está trazendo em array, você pode ver aqui do lado aqui, então eu não preciso colocar isso. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é, depois disso, eu vou usar uma outra função aqui na frente que se chama reduce. Mas antes disso, né, como os meus valores, ó, ele tá vindo em matriz, porém eles estão aqui como string, né, como texto, porque eles estão com essas aspas. Então, é sempre bom você converter em número. Aqui no N8N a gente tem uma função que é toNumber. Então você vai colocar aqui, ó, toNumber e vai abrir aqui o parênteses, somente isso. Então você vê que ele já tirou as aspas de todos os meus números e ainda está em matriz, porque agora ele está trazendo como número inteiro, tá? Então a gente precisa disso, porque só dá para somar valores em número inteiro, não dá para somar strings, tá? E a partir disso, aqui no finalzinho, né, depois de você já ter colocado aqui, eu vou colocar aqui agora o ponto reduce, que é uma função aqui também, que a gente tem no N8N também. Então eu vou colocar aqui, ó, reduce, ele já vai trazer esse valor pra gente, mas a gente pode apagar. E aqui dentro a gente precisa colocar a nossa variável, que vai armazenar o que já foi somado, e a variável que está vindo, porque esse reduce ele vai fazer um loop em todos os valores. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, o valor chamado soma. Antes disso eu vou abrir mais um parênteses, vou colocar aqui, ó, soma, vírgula, valor. Então a variável soma é onde já vai estar aqui o que foi somado e o valor é o que está vindo. Então eu vou colocar aqui agora o sinal de igual, maior, e vou colocar aqui, ó, soma. Então pega o que já foi somado e agora você vai somar com o próximo valor. E aqui no final a gente vai dar 1,0, porque o 0 é o valor inicial. Tá? Então, tanto que se eu colocar aqui, ó, 1, ele vai subir para 9,7. Se eu colocar aqui 2, ele vai subir para 9,8. Por quê? Então, eu estou dizendo que aqui ele está iniciando, né? Eu vou até colocar aqui para ficar mais fácil. Você pode até formatar assim, ó, o seu N8N, fica até mais fácil, tá? De você entender. Então, eu vou quebrar aqui também o map, vou deixar embaixo e vou colocar o reduce. Então você vê que o N8N ele também funciona assim, ó, tá? Então eu trouxe aqui os meus dados, essa próxima linha eu tô fazendo o meu map, o meu mapeamento, e aqui embaixo eu tô trazendo aqui o reduce, que é a função que vai trazer aqui, vai fazer a conta. Então aqui eu já estou declarando a minha variável soma, minha variável valor. Soma é tudo que já foi somado e o valor é o valor unitário ali que está vindo para a soma. E aqui é o meu índice, onde ele está começando. Ele está começando no 0. Então, se o próximo é 1, ele vai colocar 1. Então, ele vai colocar 0 mais 1 e vai somar 1. Então, ele vai colocar aqui na variável soma o valor 1. O próximo, se for o número 3, então ele vai somar 1 mais 3, vai dar 4. E ele vai colocando aqui, ele vai fazendo esse armazenamento. Ele é tão rápido que você não consegue ver, né? Então, a função, ela faz aqui, já soma para você, ó. Então, ele já somou aqui para mim e deu o valor de 3.696. Então, todos os meus valores aqui, ó, que foram retornados, ele deu esse valor de soma. E aí, eu posso colocar assim, ó, total, né? Se eu quiser digitar assim, ó, total é esse daqui. Como a gente já está trabalhando no Edit Field, eu vou deixar assim mesmo. Então pronto, então ele já somou aqui para mim, ó. Tá vendo? E aí eu poderia também colocar outros valores, como data e tudo mais. Então dá para formatar essa data também para ser uma data ali mais amigável. Mas basicamente nesse vídeo eu queria mostrar essa função que é muito interessante do N8N, onde você pode utilizar funções. Então para você somar essas variáveis, esse array, essa matriz, então você tem aqui os dados, você tem aqui a função map e você tem a função aqui reduce para você fazer essa soma, beleza? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar os links aqui também aqui de acesso para o meu site, para minha mentoria, consultoria. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar diretamente também. Mas deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, algum pedido aqui sobre algum vídeo. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.